Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que realmente estejam todos bem, que todos estejam realmente se cuidando, conforme as orientações. Realmente, quem pode ficar em casa, esteja em casa mesmo, que é bem importante tudo isso, ok? E nós já estamos na nossa aula 10, né? Vamos lá para a nossa aula 10. Se você não arrumou o material ainda, então você vai providenciar, né? Ver se tá tudo aí. Eu vou precisar do caderno de toda a aula. Preciso de borracha, lápis e de lápis de cor. Tudo bem? Então organiza, vê se tá tudo aí que a gente espera vocês. Pronto, tá tudo certo? Então, vamos lá, né? Conforme toda aula, como a gente faz toda aula, você vai pôr a data de hoje e anotar o tema da aula, que é Ocupação e Povoamento do Paraná por Povos Originários. Hoje a gente vai trabalhar os Guarani. Então, anota, pode anotar que estamos esperando. Pronto, vamos lá então. Bom, vamos relembrar a aula passada, né? A aula 9. Nós trabalhamos sobre os Caigangue, que é um dos povos originários aqui do Paraná. Sempre pedindo para vocês refletir sobre essa questão do que é ser indígena, né? Se muitos deles não se pintam mais no dia a dia, não se enfeitam daquela forma tradicional, muitos não vivem lá na floresta e tal. Então, o que é ser indígena? Então, essa é a reflexão que a gente vai continuar nessa aula. Nós trabalhamos essa análise de fonte histórica, e essa importante fonte histórica que é o mapa. Então, nós fizemos várias atividades aqui para entender quais informações esse mapa nos traz, né, sobre as áreas indígenas no Paraná. Então, o que são essas bolinhas coloridas, o que são os números, lembram disso? Bom, e o mapa falava, então, dos Caigangues e dos Guarani, e na aula passada eu falei especificamente sobre os Caigangues, né? Trouxe uma imagem deles aqui, de 1994, de uma ocasião especial, onde eles estão ali enfeitados para uma festa.
Então eu comentei, né, de novo, que eles não se arrumam dessa forma pro dia a dia, só para mais ocasiões especiais, tá bom? E mostrei pra vocês a moradia Kaigang, né? Expliquei que eles fazem, que é subterrânea, né? Ou seja, fica embaixo da terra. Eles cavavam e faziam um telhado de folhas, de palha, para se aquecer. E fiz uma proposta de atividade para vocês. Então, propus que vocês fizessem uma moradia Kaigang, né? Trouxe um exemplo aqui que a professora Lilian me ajudou a fazer, do telhadinho. E aí pedi para vocês fazerem, né? Expliquei. E a partir disso, muitos alunos, né, muitos estudantes mandaram para nós as fotos. E ali eu comentei que a moradia Kaigang, elas podiam ser isoladas, né, ter uma só. Então teve gente que fez uma só, teve estudante que fez uma aldeia com várias, como era dos Kaigangs também, que tinha várias. E aqui tem vários exemplos de aldeias ou moradias isoladas que os estudantes fizeram. Então aqui algumas, né, para vocês verem, uns colocaram até os indígenas, né, colocaram outras, fizeram uma maquete, a gente recebeu até inclusive uma maquete, certo? Então achei bem legal, obrigado por mandarem, assim, bem importante pra gente saber que vocês estão produzindo, que tem criança aí do outro lado, importante pra gente, que vocês estão aprendendo. E esses materiais é um símbolo disso pra nós. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre os Guarani, que é o outro povo originário aqui do Paraná. Então nós já falamos sobre os Xetá, falamos sobre os Kaigang e hoje vamos encerrar esse assunto falando sobre os Guarani. Então tá aqui uma imagem do Guarani, uma imagem atual, né, dos Guarani. Eu já vou comentar melhor sobre essa foto, mas só para você ter uma ideia dos adornos, de como eles se enfeitam. Os Guarani, eles fazem parte do tronco linguístico Tupi-Guarani. O que quer dizer isso? Assim, é um povo, a gente chama de povo ou de nação quando aquelas pessoas, um conjunto de pessoas falam a mesma língua, quando elas têm a mesma religião, quando elas têm mesmos costumes, por exemplo, determinado tipo de alimento, determinadas formas de se enfeitar, algumas coisas parecidas. Então nós dizemos que aquele é um povo. Então no caso o Guarani, todas as pessoas que falam tem a mesma característica, nós chamamos de os Guaranis, tá? Então eles falam, a língua deles, por exemplo, é a língua Guarani. Esse povo, eles são divididos em 3 subgrupos. Os Mebeá, Nhandevá e Caiová. Ok? Então é o povo Guarani, eles falam Guarani, mas tem uma divisão. Que divisão é essa? Tem alguma diferença, uma pequena diferença na forma de falar o Guarani. Tá? A religião também tem alguma forma diferente de seguir a religião. Então o deus deles é Nhanderu, mas a forma deles se dirigirem a Nhanderu é diferente, é um pouco diferente, certo? Assim, quando eles chegaram, então lá, lembra então que eles foram os primeiros a estar aqui no Paraná, no Brasil. Há 500 anos atrás, quando chegaram os primeiros europeus, no caso os portugueses e os espanhóis também. É outro conteúdo que eu vou explicar melhor. Mas quando chegaram os europeus aqui, eles já estavam muito bem organizados. Lembra, os indígenas eram bem desenvolvidos. No caso, a agricultura também. Eles já apresentavam a agricultura, que era uma agricultura bem sofisticada, que gerava, assim, excedentes. O que quer dizer isso? Sobrava bastante alimentos. Esse excedente motivava eles a fazer festas para comemorar, né, essa agricultura, essa colheita. Então, as festas da colheita que nós conhecemos, por exemplo, festa do milho. E eles ocupavam um território assim, o sul, né, do Brasil, Mato Grosso e outros países também, Paraguai, Argentina e Bolívia. Então era uma área muito vasta que era ocupada pelos Guaranis. Depois do contato com os europeus, né, com os espanhóis e os portugueses, esse território foi diminuindo bastante porque foi sendo invadido. E aquela história que acontece com a maioria dos indígenas aqui. Teve essa disputa e esse território deles foi diminuindo bastante. Então, eles tiveram que negociar e hoje eles têm um território muito menor do que era antes. Muito menor. Então, aquelas bolinhas coloridas que eu mostrei no mapa é só um pequeno território que foi reservado para eles sobreviverem. E ainda hoje o maior problema que eles têm ainda é a invasão, expulsão
né? Ainda tem, eu achei uma imagem que eu não trouxe para vocês, que é muito triste, de umas crianças Guarani que estão na estrada, porque eles foram expulsos das terras deles, e estão num acampamento na beira da estrada porque eles não têm onde morar. Então as crianças contam ali como é a vida delas, longe do que elas gostavam de fazer antes. Então é um problema que ainda hoje continua. Então aqui eu coloquei de novo o mapa para mostrar que esses são os pontos que foram muito menor do que era antes. Antes era quase tudo isso. Quase todo esse mapa do Paraná, muito mais que isso. E hoje virou essas bolinhas, no caso do Guarani, o que tá em verde ali, que é muito pouco, né? Do que era antes. Bom, assim, como eu falei para vocês, eles tinham a agricultura muito bem desenvolvida. Então, se eles já plantavam, se eles colhiam, precisava de potes, recipientes para colocar essa colheita. Lembra lá dos primeiros seres humanos? E aí, também eles tinham desenvolvido a cerâmica. Então, eles faziam vários vasos cerâmicos para guardar, para armazenar e transportar essa colheita. Aqui está um exemplo para vocês verem. Lembrando que esses desenhos, eles têm um significado, né? Cada povo indígena tem um significado diferente desse desenho. Também eles desenvolveram a cestaria, que também serve para armazenar, para transportar a colheita. E aqui está um exemplar da cestaria. E também aqui é um grafismo, um exemplo de grafismo indígena, que também tem seu significado. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, ele quer dizer que as portas estão sempre abertas, né? As portas da casa estão sempre abertas. Então, um exemplo para vocês conhecerem um pouco. Esses primeiros guaranis, eles já tinham uma técnica de fiar, de fazer tecidos, digamos assim, né? Então, eles teciam, faziam fios para roupa e também para rede, para rede de dormir, como a gente está vendo na imagem. E essa habitação tradicional deles. Quando eu falo tradicional, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eram as primeiras formas de viver, né? Como eles faziam lá, as primeiras formas de viver deles, as primeiras habitações deles eram assim, certo? No caso do Guarani, essa habitação ela não tem internamente, ou seja, dentro dela não tem divisão. Na nossa casa não é dividido, não tem quartos, banheiro, sala, não tem esse tipo de divisão. Então, do Guarani não, lá é tudo aberto. E outra coisa, dentro dessas casas moram de 20 a 30 pessoas. Bastante gente, né? Outra questão é a seguinte, numa aldeia, ela tem de 5 a 6 habitações dessa. Então, ou seja, uma aldeia tem bastante gente morando. No centro da aldeia, no meio da aldeia, tem essa construção, que é a maior construção da aldeia, que é a Alpi. A Alpi é a casa de rezas. É um dos lugares mais importantes da aldeia. Os Guarani, eles são muito religiosos. São um dos povos mais religiosos que existem, segundo alguns estudiosos. E eles rezam várias vezes ao dia. Tem vários motivos para fazer oração durante o dia. E toda noite eles se encontram na casa de reza. E para orações que vão muitas vezes mais ou menos das 7 até a meia-noite. Então eles passam bastante tempo. E em alguns momentos essa oração vai até outro dia. Nós trouxemos a moradia, né, a forma de viver, né, a moradia dos Xetá. Então nós vimos que eles viviam, que eles não construíam nada, na verdade. Não tinha nenhuma construção. Eles dormiam em esteiras e ao relento, não construíam nada. Depois, ano passado, nós vimos sobre os caigangues, que eles construíam, faziam aquela habitação subterrânea, com telhadinho, que muitos de vocês fizeram, certo? E os Guarani têm essa habitação aqui, que é a tradicional, tá? Que é da forma que eu falei pra vocês. Então eu quero que vocês desenhem uma aldeia Guarani com essas características que eu comentei, certo? Então pode desenhar no caderno mesmo. Tem um tempinho pra vocês fazerem e a gente já volta.
Pronto, gente, pronto. E aí ficaram boas os desenhos. Lembra que eu quero ver esse desenho, né? Manda pra gente. Outra coisa que eu quero lembrar, eu já falei pra vocês que quando eu falo tradicional, eu tô falando das primeiras habitações, né? Então, lembra que hoje em dia ele tem muitos indígenas que moram em casa de alvenaria, casa de madeira, como muitos aí que você conhece, como muitos na cidade, certo? E tem indígenas que moram na floresta, tem uns que moram de forma isolada, ou seja, que não tem contato nenhum com o que eles chamam de homem branco. Também quando eu falo homem branco,
é uma forma que o indígena se refere aos demais, os que não são indígenas, tá bom? Mas o homem branco seria os europeus, os demais povos que vieram para cá, certo? Os ocidentais também. Quando os europeus, os espanhóis, eles chegaram aqui, né, os primeiros europeus, eles observaram que os guaranis consumiam uma bebida a partir de uma planta que era bem comum na região. Então eles iam lá, pegavam essa planta, trituravam ela, colocavam numa vasilha feita de porongo, que eles chamavam de cuy. E aí eles faziam uma espécie de um canudinho com uma taquara. Taquara é como se fosse um bambu, certo? E tomavam bastante daquela bebida. Outra coisa que os espanhóis observaram é que quando eles tomavam essa bebida, eles ficavam assim mais atentos, menos assim, sonolentos, melhor para o trabalho, né, mais dispostos para o trabalho. Então, eles resolveram provar a bebida. A princípio, eles ficaram com medo, assim, dessa forma que esse efeito da bebida. Mas depois, a partir do momento que eles provaram essa bebida, eles passaram a criar o hábito de tomar também. Então, se difundiu. A imagem tá aí na tela para vocês verem. Então, tem muitas famílias que acordam cedo e a primeira coisa que eles fazem é preparar essa bebida que está ali. Que, quem sabe o nome disso? Mas quem aí toma essa bebida aí? Esse é o chimarrão, tá? Observe ali que dentro do recipiente tem o verdinho ali que é a erva que eles usam, que é a erva mate, né? Vou voltar ali para vocês. Essa é a folha da erva mate, ali tá a árvore. E ela era muito comum aqui antes da chegada dos europeus. E os indígenas consumiam muito essa planta, essa bebida. Aqui, aí os europeus criaram o hábito de tomar. Até hoje as famílias tomam. E ela gerou muita riqueza. Então, a partir de eles começaram a explorar, né, vender essa erva. E ela gerou muita riqueza. Então, em Curitiba, em vários bairros de Curitiba que você vai, que tem grandes construções, que tem palácios, são frutas desse período que foi muito rico na história do Paraná, que foi o período da erva mate, que eles exploravam a venda da erva mate. Então, para uma parte da sociedade gerou toda essa riqueza, mas infelizmente para o meio ambiente, para o indígena, criou toda uma devastação, assim. Então grande parte das florestas foram devastadas devido a essa exploração. Então lembra que a floresta é o lugar onde o indígena tira o seu sustento, né? Onde ele caça e faz a coleta. Então sem floresta fica bem difícil para os indígenas viverem. Então, mas assim, mas tem um lado interessante do chimarrão, hoje, que é essa tradição das pessoas, e quando elas tomam, elas conversam, é momento de conversar, de trocar ideias. E eu descobri uma professora, né, que trabalha conosco, a professora Silviane Matoso, que ela tem ancestral indígena, e então ela vai contar para nós a lenda da erva mate, certo? Então lembra que os indígenas têm umas histórias, contos, lendas para contar a origem de várias questões da história deles. Então nós temos também a lenda da erva mate, que a professora Silviane vai contar para nós agora nesse vídeo. Olá, eu sou a Silviane, eu sou professora e contadora de histórias. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre ancestralidade. Vamos lá? A cuia roncou, a história começou. Há muitos e muitos anos atrás, havia uma tribo. Era uma tribo de índio guaranis. Mas aonde essa tribo vivia, aqui no sul do nosso país, já não tinha mais caça e nem pesca. Eles precisavam seguir o caminho para um outro lugar. Pois bem, a tribo inteira concordou em seguir viagem para outro lugar. Porém, um velho índio guerreiro já não tinha forças devido à sua idade para continuar com a sua tribo. Então ele ficou para trás, mas não ficou sozinho. Esse velho índio tinha uma filha chamada Yari. Era linda, cabelos negros, negros como o céu, noite.
Mas ali ele ficou com a sua filha. Mas o velho índio não queria jamais que ela ficasse ali presa com ele. Ele estava no fim da sua vida, mas a sua filha tinha muito para aprender e seguir adiante. Mas assim os dois continuaram sozinhos, ali naquela tribo vazia, com suas casas vazias. Foi então que um belo dia o velho índio saiu caminhar pela mata. Escutou um barulho, ficou meio pesaroso. Foi quando ele olhou, era um homem branco, alto, com os olhos azul, igual o céu, em dias onde o sol brilha mais do que tudo. Este homem também usava roupas coloridas. Estava cansado, perdido e precisava de ajuda. O velho índio não pensou duas vezes. Pegou o homem branco e levou para sua tribo. Lá ele e sua filha lhe deram de comer e de beber. Ali ele passou a noite. No dia seguinte, nos primeiros raios de sol, este homem branco levantou. Levantou e foi ter uma conversa com o velho guerreiro. Meu velho, eu quero lhe agradecer por tudo. E quero lhe dizer que estou aqui por Tupã. Sim, Tupã, o grande Deus, me enviou e pediu que eu realizasse um pedido seu. O velho índio não pensou duas vezes e foi logo dizendo: Ah, pois então eu peço a Tupã que me dê forças novamente para que eu possa ir atrás de minha tribo e levar a minha filha junto. Pois bem, assim aconteceu. O homem branco lhe deu uma erva. Eis aqui a erva mate. Plante, cultive e multiplique. Pegue suas folhas e faça um chá e beba dessa erva. Esse chá lhe dará força e vai lhe revigorar, lhe trazer um novo índio. E para você, querida Yari, você que acompanhou este velho por todos os dias de sua vida, vou lhe transformar na deusa dos ervais. E a partir de hoje vai se chamar Kaa Yari, a deusa da erva mate. Você levará essa erva para todos da sua tribo, para que todos possam conhecer, tomar e se fortalecer com esta erva mate. E assim, meus amigos, termina a história. A lenda da erva mate, conhecida lá nos povos guaranis e que está presente até os dias de hoje. Mas por que eu contei essa história para vocês? Porque aqui a gente fala de ancestralidade. O meu avô, o pai do meu pai, tinha sangue indígena, era descendente de índio. E a minha avó, mãe do meu pai, era parteira e benzedeira. Eles moravam em um lugar muito distante da cidade, em um sítio, um pequeno vilarejo onde as pessoas eram muito humildes e dependiam da plantação. Lá, as mulheres, quando adoeciam ou quando seus filhos adoeciam, levavam até a minha avó, para que com os seus benzimentos e suas ervas fizesse os chás e o curasse. As mulheres não tinham como ir ao médico fazer o pré-natal como hoje em dia se faz. Então, na hora da chegada da criança, a minha avó ia até elas para trazer ao mundo mais uma esperança. E assim, meu avô e minha avó também cultivavam a erva mate e também preparavam o chimarrão. Porque da erva nós temos o chimarrão. E essa ancestralidade deles passou para o meu pai, que também toma chimarrão, e que passou para nós, filhos, e que para nós, todos os dias, sentar numa roda de chimarrão é motivo para conversa, boas conversas. Ali nós contamos causos, histórias, damos risadas, às vezes contamos os problemas e dividimos a tristeza. Para minha família, o sinônimo de um chimarrão, na qual nós tomamos todos os dias,
preferivelmente em roda, é para isso, para trazer a união, para nos revigorar em tempos difíceis. Então essa lenda da erva mate, eu posso dizer com orgulho que no meu sangue tem sangue indígena, e isso ninguém me tira. Um grande beijo para vocês. A cuia roncou e a história acabou. E até a próxima. Fiquem bem. E aí, que história legal, né? Adorei essa história. Adorei a professora Silviane contando a história dela. E viu que ela também tem ancestrais indígenas, ascendência indígena, assim como muito de nós. Então, nós somos indígenas, somos africanos. Então, a professora Silviane é um exemplo dos brasileiros, né, no geral, que tem essa ascendência também. Certo? Então, vou continuar falando aqui dos guaranis. Eu trouxe essa imagem, a gente vai fazer aquela análise de fonte histórica. Então, lembra que esse trabalho que o historiador faz, ele analisa as fontes para tirar sua informação. Então, eu trouxe essa foto que eu consegui lá no site da Itaipu Nacional. Eles fazem um trabalho com os indígenas Guarani, lá da região. Então, observa essa foto, observa os adornos, as pessoas que aparecem ali. Outra questão que é importante numa fonte histórica, o título. Então, nós temos ali o título. Indígenas na abertura da semana que celebra a educação e a cultura Avá-Guarani. Esse é o título dessa foto. E essa reportagem é de 12 de abril de 2016, já tem uns 4 anos atrás. Então, a gente tem que pensar o que mudou de lá pra cá. Muita coisa mudou, né? De lá pra cá. Então, eu tenho que lembrar disso também quando observo uma imagem. Certo? Então, nós vemos ali vários indígenas enfeitados. E é pro dia a dia esse enfeite? Ou para que ocasião eles se enfeitaram? Para que ocasião foi tirada essa foto? Ela é uma foto espontânea que foi tirada assim de repente, ou eles fizeram uma pose para tirar a foto? Então, a fotografia tem tudo isso, ok? E ali tá claro que eles fizeram essa pose, se enfeitaram dessa forma para uma festa. Não é o dia a dia deles, é uma festa. Certo? Tem a fonte 2 que eu vou colocar agora. Atenção. Criança, dá uma olhadinha aqui na fonte 2. Presta bem atenção ali. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Que ambiente é esse onde eles estão? Como eles estão vestidos para esse ambiente? E lembra, o que vai me ajudar agora? O título, né? Então, olha o título dessa fotografia que eu também peguei no mesmo site, lá da Itaipu. Diz assim, estudantes e professores na escola Teco Nemoingo. Certo? Então, eles estão na escola, estão com os professores e fizeram uma pose ali. Geralmente, foto, ela é montada, as pessoas fazem pose para tirar. Para essa ocasião, para ir para a escola, como eles se arrumam? De acordo com essa foto, como eles se arrumam para ir para a escola? Tá todo mundo enfeitado e com adornos? Ou é essa roupa do que a gente diz ocidentalizada, né? Esse tipo de roupa que eles chamam do homem branco, do ocidental. Tá certo? Então, essa foto tá me dizendo mais essa informação. Que quando eles vão pra escola, no dia a dia deles, eles se vestem dessa forma assim. Não é com aqueles enfeites tradicionais, né? Dos primeiros indígenas. E a fonte 3... A fonte 3 é esse pequeno texto, também do mesmo site. E me ajuda a ler aqui. Não vamos ler esse texto, esse trechinho. Então, a fonte 3 diz assim. Todos os anos, ao menos 4 alunos da escola indígena local são escolhidos para fazer cursos universitários. Certo? Então, todos os anos, pelo menos 4 estudantes dessa região fazem curso universitário. Ou seja, a universidade dessa região fica... Eu conheço ali, né? Lá de Foz do Iguaçu, fica lá na cidade. Então, ele vai para a cidade. Ele não fica só na aldeia, só plantando, só colhendo, só... coletando, caçando. Não, ele faz outras coisas na cidade. Por exemplo, ele vai para a universidade, né? Vai estudar com outras pessoas de outras etnias, certo? Então, aqui 3 fontes que trazem várias informações sobre os indígenas Guarani. Para vocês entenderem um pouco, né? Mais esse exercício de entender de onde vem as informações da história, também das fontes. E eu quero que vocês escrevam pelo menos uma frase. Observando essas fontes que eu trouxe para vocês sobre os guaranis, o que a gente pode aprender sobre eles, tá? Então eu quero que vocês escrevam uma frase sobre o que a gente aprende sobre os guaranis.
certo? Então, pode escrever a frase, não precisa copiar o enunciado, quero que você escreva uma frase sobre os Guaranis a partir das fontes que a gente acabou de olhar, de assistir. Pronto, crianças, e aí conseguiram fazer a frase? Então, algumas sugestões do que vocês podem, né, ter escrito. Que o indígena ele não vive só na aldeia, vai para a cidade também.
que ele se veste de forma, né, como os homens brancos, os ocidentais também. Ele também vai para a universidade, tá? Então, algumas coisas que aquelas fontes nos disseram, certo? Se você fez alguma resposta parecida com essa, tá certinho o teu trabalho, tá bom? E aqui, para fechar esse assunto, né, sobre os indígenas, eu trouxe algumas reflexões, assim, sobre isso. Porque, infelizmente, durante muito tempo a gente ouvia algumas informações erradas sobre eles, então é importante a gente pensar um pouquinho mais. A questão, o que eu quis trazer para vocês durante essas aulas? Que primeiro que eles são diversos, existe uma diversidade entre eles, não são iguais, não é tudo. Então é errado a gente usar a palavra índio, os índios lá do Brasil, não, são povos, né? Mais de um, povos indígenas, tá? Eles são diferentes. A outra questão é que quando os europeus chegaram aqui, eles eram bem desenvolvidos, eles tinham conhecimentos avançados. Só que, infelizmente, o que eles desenvolveram, a ciência deles foi ignorado. E não deu atenção para o conhecimento deles. E, infelizmente, se a gente tivesse estudado esse conhecimento, talvez algumas coisas no Brasil hoje fossem bem diferentes, né? Principalmente a questão do desmatamento, muitas coisas assim, da alimentação. Então, tem muita coisa do conhecimento dos indígenas, dos povos indígenas, que seria bem importante a gente estudar, que teria um avanço na medicina, certo? Todas as culturas, os africanos, os europeus, asiáticos, todas as culturas, elas mudam, elas não ficam sempre do mesmo jeito por milênios e milênios, elas mudam todas. E a do indígena, da mesma forma, a cultura deles também muda. Tá bom? Então, nunca imagina ele vivendo como nenhuma cultura, e nem a do indígena, vivendo como há 2000 anos atrás. Isso não existe. Existe mudança. Por que muda? Porque muitas vezes também tem a interação com outras culturas. Então, assim como nós usamos esse celular que né, a maioria dos brasileiros usam, celular, televisão, notebook, que foi inventado por outros povos. Né? A maioria de tudo isso não foi brasileiro que inventou, foram outros povos. E nós usamos também. Né? Os povos europeus também usam. Então, e da mesma forma, os povos indígenas. Tá? Então, a gente pode usar elementos de outras culturas e os indígenas é a mesma coisa. E essa interação que vai mudando. O que a gente não pode, que a gente não aceita, é quando tem a imposição, né, quando determinado povo impõe a cultura. Então, o que aconteceu com o indígena? Os europeus chegaram aqui e queriam que ele mudasse a religião. Então, o indígena já tem a religião dele. Isso é uma religião linda, né? Tem os deuses. Não é nenhuma religião é inferior a outra. Todas são importantes, todas têm o mesmo objetivo, certo? E do indígena é a mesma coisa. Ainda hoje, né, tentam impor uma nova religião para eles, tentam catequizar, evangelizar. Então, isso não é certo, né? Porque nenhuma religião é inferior. Ou também, o que acontecia no início era batizar, mudar o nome, né? Mudar a forma de se vestir. Então, quando é imposto, não é legal, tá certo? A interação, a troca de informações culturais, tudo bem, isso acontece em todas as culturas. E é saudável até, né? Então, como qualquer brasileiro, o indígena também, como o brasileiro, ele usa, né, a tecnologia, ele está integrado à cultura moderna brasileira, então ele pode usar como qualquer outro. Não deixa de ser indígena por isso. E ele forma a base da identidade brasileira, certo? Então, crianças, eu espero ter contribuído com vocês, ter ajudado vocês a melhorar o conhecimento sobre esses povos, tudo bem? E então, até a próxima aula.